Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, podemos ler, digam amém. Amém. O versículo 1 diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O versículo 13 diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É por aqui mesmo. Tomai o vosso assento, queridos. Eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês mais uma vez. Ao pastor doutor Elias, pastor presidente nesta igreja, minha gratidão a Deus pela liderança deste servo. Pastor Flávio Pena, minha gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua história. Todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Toda a juventude da Umademp, essa banda, o coral, maestros, todos vocês que se esforçam para oferecer o melhor a Jesus. Eu sou sempre impactado pelo vosso ministério, pelo vosso modo de adorar. Que o Espírito vos preserve neste fervor. Todas as caravanas que vieram de suas respectivas cidades, que o Senhor Jesus os guarde no retorno, não antes de enchê-los cada vez mais aqui através da sua palavra. Queridos irmãos, eu quero falar a vocês, subordinado ao tema inimigos da graça. Inimigos da graça. Sim, a graça de Deus é oferecida ao homem de modo pleno através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na carta de Paulo a Tito, Cristo é chamado de a graça que se manifestou. Jesus é a encarnação da graça de Deus, para que o homem tenha acesso à salvação. No Evangelho segundo escreveu Lucas, em uma das pregações da graça de Deus entre nós, as multidões se acotovelavam, as multidões estavam efervescentes para ouvi-lo pregar. Isso é bom, por um lado, querem ouvir
a pregação da própria sabedoria encarnada. Mas perceba, irmãos, que neste sermão de Lucas 12, Jesus tem um alvo específico. A multidão quer ouvi-lo. O versículo 1 diz que a multidão se ajunta. O versículo 1 diz que são muitos, milhares de pessoas, sobre o fervor da multidão, em querer se aproximar daquele que prega. O versículo 1 diz que atropelavam uns aos outros, se esforçavam ao ponto de até passarem um por cima do outro, para chegarem num local específico, onde tivessem um acesso mais próximo ao pregador. E aquilo que empolgaria qualquer pregador, não empolgou Jesus. A multidão se acotovela para ouvi-lo, e o alvo de Jesus são os discípulos. O versículo 1 diz: e ele começou a dizer aos seus discípulos. A multidão é grande, a multidão precisa da palavra, a multidão precisa do evangelho, mas a prioridade de Jesus aqui são os seus discípulos. Percebam que do versículo 1 até o versículo 12, Jesus fala diretamente com os discípulos. É óbvio que nós temos que evangelizar as nações. É óbvio que nós temos que pregar o evangelho aos ímpios. Claro que devemos anunciar a palavra de Deus às multidões que ainda não conhecem o seu evangelho transformador. Mas do que adianta sermos uma bênção para o mundo se ainda não somos uma bênção para a nossa igreja local? O que adianta eu querer trazer os que estão lá fora sem valorizar os que tenho aqui dentro? O que adianta eu querer a proximidade dos que estão longe se não valorizo a vida dos que são próximos? Do que adianta, igreja, nós batalharmos teologicamente contra a ideologia de gênero lá fora, se não ensinarmos a teologia do Gênesis aqui dentro? Do que adianta enxergarmos os ímpios lá fora, sem olharmos para os discípulos aqui e os capacitarmos para que no tempo certo vão e façam discípulos? Sempre tem o YouTube bobo, net crente, web crente, que quando eu, com certeza, faz o seguinte: quando eu postar a foto dessa pregação aqui na Umademp, vá lá nos comentários, vai ter o desigrejado net crente YouTube bobo bem assim, ó: igreja tá cheia, e na rua. Aí eu não aguento, eu falo: manda foto tua pregando na rua. Por quê? Porque eles não entendem o que Paulo disse, que na igreja Deus põe apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Quem tem a chamada profética evangelista, seu público-alvo são as multidões. Só Jesus exerceu todos os ministérios com perfeição. Quem tem um ministério profético evangelístico vai valorizar os ímpios, estará entre eles, com estratégias bíblicas direcionadas pelo Espírito, submisso a uma liderança bíblica, para trazê-los ao Evangelho. Quem tem a chamada de mestre pastoral, precisa também valorizar esse público de discípulos para capacitá-los. Do que adianta o evangelista lá fora prega o arrependimento sem conduzi-los à igreja do Senhor para ser discipulada pelo pastor mestre? Então você que ganha a alma lá fora, você a conduz à igreja do Senhor, para que essa pessoa seja discipulada, desça as águas, conheça as doutrinas basilares da fé, se desenvolva nos dons espirituais. Você que tem a chamada de mestre pastoral, você prega a palavra que ensina,
que educa para o exercício e da justiça da fé. Só que nós não podemos, ao sermos ensinados, vivermos trancados dentro de 4 paredes, enquanto a gente precisa entender que o evangelho templocêntrico não é o correto, o evangelho urbano precisa ser exercido. Vivemos nesse equilíbrio. Jesus valoriza os discípulos a despeito de uma grande multidão que quer escutá-lo. E o primeiro ponto da pregação de Jesus aos discípulos é: cuidado com a hipocrisia, cuidado com as máscaras. Não vejam o ministério como um palco, onde você se apresenta com uma máscara e quando acaba o culto você remove a máscara. Porque tem gente que perante o culto ou as pessoas tem a máscara de anjo, mas quando sai daqui vira o Satanás. Por quê? Porque ainda não foi discipulado a remover máscaras. Jesus fala aos discípulos na frente das multidões: não sejam hipócritas. Vou falar logo na frente da multidão. Por que Jesus faz isso? Porque a multidão está testemunhando quem vai continuar o ministério quando Jesus for assunto aos céus. Isso faz com que a responsabilidade deles aumente, porque Jesus não dá ministério para o secreto, Jesus não dá ministério para ficar trancafiados, Jesus não dá ministério para crente 007, Jesus não dá ministério para o vampiro gospel que só vem na ceia, beber o sangue de Jesus e desaparece. Não, Jesus está discipulando os discípulos diante dos olhos da multidão. Por quê? Porque você tem que ser visto sim. Ah, eu não canto para ninguém, canta assim. Ah, eu não prego para os homens, prega assim, a não ser que tu pregue para os anjos, pelo amor de Deus. Ninguém aqui foi chamado para pregar para anjo. Jesus está discipulando os discípulos na frente da multidão para que eles se sintam responsabilizados. A multidão está vendo Jesus me ensinar. Se eu não me comportar conforme Jesus está me ensinando, logo a multidão terá o direito de me exortar. Ó pregador, Jesus te deixou para representá-lo e a gente viu ele te exortar. Você não está pregando e vivendo conforme ele te ensinou. Jesus diz no 2: não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não seja sabido. Não adianta, irmão, tentar esconder atrás de Bíblia grande, terno, gravata, título. Quem tem chamado de Deus, não adianta tentar esconder pelo evangeliquez. Tudo que está oculto, se não for confessado, se não for levado à luz, foi Jesus que disse, vai ser revelado. E a multidão está ouvindo. Por quê? Porque Jesus discipula o camarada para crescer. Jesus discipula o camarada para ser responsável pelo seu comportamento. Tudo que em trevas disser, a luz será ouvido. O que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. O que Jesus está dizendo é: faça no secreto o que não te envergonharia em público. É assim que se vence a máscara, é assim que se vence a hipocrisia. Versículo 4, Jesus chama os discípulos de amigos meus. Não tema quem mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu serei assunto aos céus, vocês vão continuar meu ministério terrenal, e essa mesma multidão que está querendo ouvir minha pregação, ao escutar a pregação de vocês, vão querer matar vocês. Jesus agora passa para um ponto de perseguição. É o segundo tópico da pregação de Jesus. Primeiro, quer ministério? Quer ser cheio? Quer fluir nos dons? Quero. Abandona a máscara. Engana papai, mamãe e pastor. Jesus não. Segundo, quer fluir nos dons? Quer crescer no ministério? Quer ser cheio de Deus? Quer impactar vidas? Quer marcar uma geração pela graça? Não temas as perseguições. Jesus está dizendo: não tenha medo de quem mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Eu vou falar para vocês a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A esse temei. Ei,
Eu não estou no Antigo Testamento, eu estou no Novo, eu estou no amor. É Jesus que está falando. E outra coisa, não vem adocicar esse versículo não. Não vem diluir esse versículo não. Temei aí é honrar, né? Não. Jesus está falando sobre medo de um e medo de outro. Ele está dizendo, se é para ter medo, não tema só quem toca no corpo e não pode fazer nada com a alma. Tenha medo daquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Jesus está discipulando seus discípulos. Não. Isso aqui não é para qualquer um, é para quem é discípulo. Isso aqui não é bebê que pensa que igreja é berçário e que Jesus é babá. Isso aqui é para quem é discípulo. Jesus está dizendo, vai ter perseguição, mas não é para temê-los. Versículo 8, aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Jesus está dizendo, a pressão vai chegar, porque você pediu poder, você pediu dons, você pediu para ser usado, você disse eu quero. Eu vi vocês chorando, e eu também, eu vi vocês, eu quero, me enche. Quer mesmo? Então se prepare, lá vem pressão. Os discípulos vão continuar o ministério de Jesus, mas o discipulado é assim, ó. Se vocês me negarem quando vier a dor, se vocês me negarem quando vier a luta, se vocês me negarem quando vierem as perseguições, vocês também serão negados. Versículo 9, quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Seja o crente lá, que você é aqui, seja na escola, o que você é aqui. Seja esse crente cheio diante das propostas mundanas. Não negue o nome do Senhor por causa de pressões. Não negue sua teologia pentecostal, ungida, fervorosa, evangelística, escatológica, divindade de Cristo, Trindade, por causa da pressão de ateuzinho de internet. Não negue o nome de Jesus por causa de barra de saia. Não negue o nome de Jesus por causa de um camarada que só tem gel e piolho na cabeça. Não negue o nome de Jesus e os princípios bíblicos por causa daquele professor comunistinha que não sabe educar, só sabe apresentar ideologias. Se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante dos anjos. Tá lá para dar aula, não para criticar minha fé. Tá aí para dar aula, não para criticar a Bíblia. Se começar a criticar a Bíblia, falando de lá para cá, vai ouvir daqui para lá. Por quê? Porque aqui é ambiente de se estudar e não de se atacar a minha fé. Atacou a fé, abre a boca e fala. Atacou a fé, abre a boca e fala. Não negue o nome do seu Jesus. Aleluia! Ainda no contexto de perseguição, versículo 11, quando vos conduzirem, quando, diga quando. Quando vos conduzirem, não é se, não é possibilidade, é vão fazer. Jesus está dizendo aos discípulos que vai chegar esse período. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais preocupados de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Ele está falando sobre aquela pressão. Você é pregador? É. Você fala que só Jesus salva? É. Você fala que só existe macho e fêmea? É. Você fala que só há salvação pela graça nesse nome do teu Jesus? É. Você fala que quem nega a trindade, nega a divindade de Cristo, nega que a Bíblia é a palavra de Deus, nega o alguém que só prega exclusivismo, é seita, e você diz, se prepara, vão dar um jeito de tentar te calar, vão dar um jeito de te pressionar, vão dar um jeitinho de te cancelar. É mais ou menos isso que acontece na nossa geração. Jesus está dizendo aos discípulos, quando vocês começarem a pregar, não vão suportar vocês, vão denunciar vocês,
vão levar vocês à justiça. O sangue vai escorrer pela canela. Sim, vão tentar alterar a Bíblia. Você tem textos guardados no seu coração que, se alterassem a Bíblia, você citaria esses textos, sabendo que a verdade não é o texto alterado, mas o texto que você memorizou. Você suportaria a pressão de sua família olhar para você e dizer: você é crente agora? Sou, mãe. Você é crente agora? Sou, papai. Vaza da minha casa, porque eu odeio crente. E aí Jesus disse: é nesse momento que você vai amar menos papai, mamãe, irmãos e irmãs, e vir fazer parte da família de Jesus. Isso é cruz, isso é evangelho, isso é renúncia. Mas veja, não se preocupem, quando vocês estiverem diante deles, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos em passar vergonha, não fique preocupado, não tenha medo em abrir a boca e assumir a sua fé diante daqueles que odeiam o evangelho. Não tenha medo, eles não têm a mente de Cristo, você tem. Eles não têm a unção do Espírito, você tem. Eles não têm a autoridade da palavra, você tem. Aí Jesus diz assim: não se preocupem. 12: na mesma hora, o Espírito Santo vos ensinará o que convém falar. Isso aqui não é desculpa para tu não estudar. No meio pentecostal, eu sou muito feliz, mas eu também sofro um pouquinho, principalmente com os pentecostais. Reformodinha vir falar de nós? Não. Agora, pentecostal falar para pentecostal, diz aí, é nós. Então é nós, então vai apanhar. Aí você pensa, baseado nesse texto, que não tem que estudar para pregar. Não, não tem que estudar para pregar. Não, não tem que estudar a Bíblia para a gente falar de Jesus, não. É só fazer o quê? Abre a Bíblia, põe o dedo. Já pensou tu abrir assim: ó filhos do diabo? Deus vai falar comigo agora, como se a Bíblia fosse uma caixinha de promessa. Não, mas está escrito, pastor, que quando a gente vai pregar, é só abrir a boca que o Espírito fala. Não, não está escrito isso não. Está escrito aqui que o Espírito vai ensinar, o Espírito vai lembrar, o Espírito vai agir num contexto de perseguição e não de preguiça. Jesus não está prometendo que o Espírito vai agir na sua mente se você dorme 4 horas rindo no TikTok lá, kkk, kkk, kkk. Você teve tempo para estudar, mas preferiu a série da Netflix. Você tinha como pagar um livro teológico, mas preferiu encher o bucho de pizza, ao invés de alimentar a mente, alimentou a barriga. Se você tem como estudar e não estuda, você vai passar vergonha, vai passar vergonha, e é melhor tu passar vergonha do que o nome de Jesus ser envergonhado. Então, pelo amor de Deus, abre essa mente. A letra que mata não é a letra da teologia. Não vem com essa onda que teologia esfria, mentira, ela apaga o fogo falso e nos faz acender o verdadeiro fogo do Espírito. Jesus está dizendo, não, eu estou dando uma acelerada, é sério, senão vocês começam a sair aí, na hora que eu estou pregando eu vou estressar. Aí, versículo 12, o Espírito Santo vos ensinará na hora certa o que vocês convém, o que é necessário falar. E os discípulos disseram amém. Amém? Amém. A pregação de Jesus está boa? Amém. De novo, nem a minha não, eu estou lendo versículo por versículo. A pregação de Jesus está boa? Jesus está pregando, e enquanto Jesus está pregando, para quem? Só mais uma, para quem? Enquanto Jesus está pregando para os discípulos, um camarada lá na multidão, que Jesus não quis falar com a multidão, faz assim: Senhor, mestre, pois não, ordene que meu irmão divida a herança comigo meio a meio. Imagina tu pregando e o camarada interrompe o sermão pensando em herança, pensando em grana, pensando em ficar rico.
Jesus está falando com a multidão e de repente ele se intromete. Primeiro ponto da nossa mensagem, que começa agora. Primeiro, inimigos da graça querem que Deus trabalhe do jeito deles. Jesus está pregando sobre hipocrisia. Ele deveria estar se examinando. Eu preciso melhorar. Jesus está pregando sobre perseguição e ele está ouvindo aí no meio da multidão. Ele poderia, eu vou me preparar, porque Jesus está dizendo que vai ter luta. Não, ele está no culto, mas a mente está na herança. Ele está no culto, mas a mente está na briga com o irmão. Meu irmão vai ver quando eu sair daqui hoje. Jesus vai sair comigo e vai olhar o dedo na cara dele assim, ó. Dá a herança pro moleque aí, ô ladrão. Jesus vai comigo e ele vai se dar mal. E Jesus está pregando, os discípulos tadinhos apanhando que só. E ele aqui fora pensando em terreno. A graça está sendo manifestada. Jesus está oferecendo educação teológica. Jesus está engrossando as costas de quem quer fazer parte do reino. E ele está pensando em ficar rico. Os inimigos da graça se sentem senhor de quem chama de mestre. Preste atenção no tom, por favor. Ordene que meu irmão divida a herança. Ele chama Jesus de mestre, mas ele se sente o senhor do mestre. Jesus é o servo dele. Olha que bonitinho. Eu estou no culto, mas eu determino. Eu estou no culto, mas eu decreto. Abra a boca e decrete. Abra a boca e determine. E o crente que não lê Bíblia, eita papai, eu determino. Não. Mentira, mentira, mentira. Você não determina nada. Crente ora e Deus responde quando quer. Crente ora e Deus responde quando quiser. Ah, pastor, mas 1 Reis 17 diz que Elias chegou assim, ó, e disse, ó, segundo minha palavra não chove. A questão é que você tem que interpretar o até pelos óculos do NT. E o NT, em Tiago capítulo 5, diz assim, ó, e Elias orou para que não chovesse. Não é a sua palavra que tem poder, é a palavra dele. Você não manda em nada. Senhor, ordene que meu irmão divida os bens comigo. Oh, meu querido, na hora da oração, quem é que se ajoelha? Você ou Jesus? Na hora da dependência, quem se ajoelha é você. Deus não se dobra. Tu é o vaso, Ele é o oleiro. Tu é o barro, Ele é o Criador. Tu é o dependente da graça, Ele é o Deus que ministra a graça. Quem promete riqueza em troca de adoração é Satanás. Mateus 4, se prostrado me adorares, eu te darei os reinos desse mundo. Jesus não vai olhar para tu e dizer, me adora que tu fica rico, me adora que eu vou te levantar, me adora que eu vou te fazer prosperar. Nananina não. Quem barganha a adoração, quem compra louvor é Satanás. Se você glorificar, Ele é Deus. Se você não glorificar, Ele continua sendo Deus. Tê-lo como mestre sem reconhecê-lo como Senhor é desprezar a obra completa da graça. Repito, tê-lo como mestre sem reconhecê-lo como Senhor é desprezar a obra completa da grace. Então, quando você o tem como mestre, você o compara com qualquer outro mestre, se você não se submeter ao senhorio dele. Quer que eu prove na Bíblia? Eu provo, Lucas 18. Bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Jesus diz, olha, me chamou de bom. Vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá para os pobres, me segue e terás o tesouro no céu. Ele tem Jesus como mestre, mas não tem Jesus como Senhor. Sabe o que aconteceu? Virou as costas para Jesus.
Se fossem algumas igrejas hoje, se os discípulos fossem os pastores de algumas igrejas hoje, Senhor, o cara é rico e tu deixou o cara ir embora. Dá um desconto aí. Quando eles foram, os discípulos ficaram abismados. Como assim ele deixou o rico ir? Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que quem tem as riquezas como seu Senhor entrar no meu reino. Perceba, ele tem Jesus como mestre, mas não tem Jesus como... E Judas, Judinha, Mateus 26, Jesus disse assim, ó, um dentre vós vai me trair, me ajuda, um dentre vós vai me... Aí, Pedro, conecte Mateus 26 com João 13, Pedro do outro lado, já fechou a cara. Aí Pedro olha para o lado de Jesus, quem está do lado de Jesus? Um do lado está Judas, do outro está João. Ele não quer o meia com Judas, ele olha para João, e a Bíblia diz que Pedrão fez sinal para João. Está escrito, ele fez sinal a João. Pergunta quem é. Imagine Pedrão com a mão já aqui. Aí João bem bonitinho. Quem é, Senhor? Aí os outros discípulos, isso aqui é só para quem lê Bíblia, quem não lê Bíblia não vai pegar não. Aí os outros do outro lado, quem é, Senhor? Quem é o doido? Aí os discípulos do outro lado, quem é, Senhor? Aí Judas, quem é, mestre? Deus, de João capítulo 8, os escribas e fariseus, doutores da lei, pensando em humilhar Jesus teologicamente, coitados, a própria sabedoria encarnada, sem envergonhada, por aqueles homens caídos, miseráveis, pobres, cegos e nus, dependentes da graça, chegaram diante de Jesus. Senhor, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. Os camaradas ficaram de butuca no buraco da porta, olhando o que a mulher estava fazendo, irmão. Aí arrombaram a porta e trouxeram só a mulher, arrastada pela rua, e o pirigueto fugiu. E Levítico capítulo 20, versículo 10 diz que os dois deveriam ser apedrejados, mas só trouxeram a bichinha arrastada pela rua. Jesus estava pregando. Tu pensa que é só eu que me estresso, tu atrapalhar eu pregar? Jesus estava pregando e trouxeram a mulher no meio da pregação. Em João capítulo 8, Jesus pregando na porta do templo, porque no templo não caberia, e colocaram a mulher no meio assim, ó, buf. Mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério, e na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Mestre, essa mulher tem que ser apedrejada. Mestre, e aí o que é que tu dizes? Aí Jesus pensa, se eu for contra a lei de Moisés, a pedra vem sobre mim. Se eu falar para matar, vão dizer que eu estou usurpando o poder de Roma. Aí Jesus escreve no chão, eles perturbam. Aí Jesus diz, tá bom, eu vou responder. Quem não tiver pecado pode lançar a primeira pedra aí. Aí começaram a se retirar um por um. Rapaz, eu roubei o jegue do vizinho. Rapaz, eu estou cobiçando a mulher do vizinho lá, só a graça. Começaram a se retirar um por um. Jesus se abaixou de novo e está escrevendo. Quando ele levanta a cabeça, está a mulher sozinha, ferida, arrependida. Olha a diferença. Quem chamou Jesus de mestre, vazou. Ela continuou. Quem chamou Jesus de mestre, vazou. Ela continuou. Jesus olhou e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ela levantou e disse, Senhor, ninguém me condenou. Senhor. Teve gente que não pegou. Ela está diante do juiz. Ela poderia ter vazado, mas quando ela chegou, ela entendeu que ela estava na presença de alguém que é acima de mestre. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é a graça manifestada. Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai, mas vigia. Vigia, mulher. Não peca, mas não. Ou seja, aquele camarada tem Jesus como mestre, mas não tem Jesus como Senhor de sua vida. Se você o tem como mestre e não como Senhor, você está desprezando a obra completa da graça. A graça me torna servo, e a graça me torna alguém que depende da sabedoria de Jesus como mestre. Aí Jesus dá uma pancada de quina. Quem falou para tu que eu sou juiz teu?
Está aqui, ó, versículo 14. Quem me pôs por juiz e repartidor entre você e o seu irmão? Esse camarada, depois que leva essa pancada de Jesus, é claro que ele se cala. Desculpa aí. Olha o que Jesus faz no versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Jesus está denunciando o pecado dele. E qual era o pecado dele? Só se você pensa que Jesus fala coisa com coisa sem pensar. Bora lá? Olha o que é que ele disse. Manda meu irmão dar a minha herança. E na lei, Deuteronômio 21:16, diz que o irmão mais velho tinha porção dobrada da herança. Acabou. Regra é regra. Ele quer que Jesus quebre a lei para deixar ele mais rico. Ô rico. Aí Jesus diz, quem me constituiu juiz sobre esse negócio teu aí? A minha prioridade não é decretar qual é a sua parte na herança. A minha prioridade não é brigar com teu irmão. Eu não estou aqui para te dar herança terrenal. Eu estou aqui para te dar uma herança no céu. Eu estou aqui para te garantir vida eterna. Aquele não era um desejo lícito. E todo desejo ilícito nasce na avareza. O que é o avarento? É aquele que não se contenta com o que tem, compete com quem tem mais e se sente incompleto quando perde coisas. Ele pode perder gente, não nem aí. Ele pode perder a unção, ele não tá nem aí. Vem para o culto, sai do culto, entra frio, sai gelado, entra vazio, sai oco. Ele não está nem aí. Agora, irmão, perder um dinheirinho, bater um carro, tadinha da esposa, coitado dos filhos, o cara endemonia nos grupos, o cara chega na escola entrando no Satanás. Por quê? Porque é avarento. O culto está uma bênção, o culto está top. Vai o pastor falar na hora da oferta, ele faz assim, ó. Pode falar de qualquer coisa. Falou de dinheiro, o Satanás atribula o cabra no culto. Porque avarento, compra o que não precisa para impressionar quem não conhece. Avarento, adora dinheiro, ama as coisas, usa Deus, quando deveria adorar a Deus, usar o dinheiro e amar as pessoas. Avarento, por amor ao dinheiro, os irmãos de José o venderam. Por amor ao dinheiro, Geazi mentiu em nome de Eliseu e recebeu a lepra, sim, é Geazi mesmo, mentiu em nome de Eliseu e recebeu a lepra de Naamã. Por amor ao dinheiro, Ananias e Safira mentiram na hora da oferta e o Espírito Santo os matou. Por amor ao dinheiro, Judas viu a mulher ofertando um perfume e disse, isso aí é 300. Só que quando ele saiu dali, alguém perguntou, quanto vale para entregar a Jesus? Ele disse, 30 conto paga. O perfume vale 300, Jesus vale 30. Quanto vale sua Netflix? Sua assinatura na Premiere, Max, HBO, sei lá o que é que você assinou. Agora tem quanto tempo que você não sustenta um missionário? Qual foi a última congregação que você auxiliou na construção? Sabe o que é isso? Avareza, só pensa em si mesma, só pensa em si mesmo, um poço sem fundo, e você coloca a sua avareza no culto, me dá, sanguessuga. Jesus disse, melhor é dar do que receber, melhor é dar do que receber. Esse tipo de gente casa por dinheiro, separa por dinheiro, faz amizade por dinheiro, destrói amizade por dinheiro, beija na boca por dinheiro, vai para a igreja por dinheiro, muda de igreja por dinheiro. Avarentos, Jesus disse, cuidado com a avareza, porque sua vida não constitui naquilo que você tem. Não importa suas posses podem te alegrar, aleluia, e não é errado ter posse, errado é você usar suas posses apenas para si, e é isso que o texto está condenando, irmão. Agora, quem se empolga com suas posses em meio à soberba é o coach. Ei macho, quem se importa com suas posses é a Maria Gasolina. Ei minha irmã, quem vai se importar com suas posses é o Zé Boleto, que compra e não consegue nada pagar. O que você
tem não impressiona Deus. No reino de Deus, você não tem valor por aquilo que você conquista terrenalmente, porque Ele não morreu na cruz para te dar Rolex, Ele não morreu na cruz para te dar carrão, Ele não morreu na cruz para te dar mansão na beira da praia, Ele morreu na cruz para te resgatar do caminho do inferno e te garantir a eternidade. Inimigos da graça querem coisas e não querem Deus. Ainda tem os falsos profetas para alimentar a cobiça deles. Por quê? Porque todo viciado tem seus traficantes. Todo falso profeta é um traficante da fé que alimenta o vício da cobiça. Agora, inimigos da graça cavam abismos ao invés de pontes. Olha só do que Jesus chamou os discípulos. Capítulo 12, versículo 4. Amigos meus. Jesus está falando com amor. E esse camarada está no culto alimentando a raiva do seu irmão. Bora lá? Alimentando a raiva contra o seu irmão. Quem é inimigo da graça cria abismos e não constrói pontes. A graça está diante dele, mas ele está querendo continuar brigando com o irmão. Ele prefere a herança do que a paz. Ele prefere um pedaço de terra do que um espaço no coração da família. Ele prefere dinheiro na conta. Ela prefere o dinheiro na conta. Ela prefere sair por cima do que ser a graça manifestada dentro de casa. É, minha irmã, é, meu irmão, gente contendeira por causa de coisas. Efésios 4:1, Paulo diz que a gente precisa preservar a unidade do Espírito. Esse camarada está em contenda com o irmão. Eu preciso que você escute agora a teologia da confusão. Só a galeria, teologia da confusão. Vou provar na Bíblia, a teologia da confusão. E Lucas não apresenta só a teologia carismática. Lucas não apresenta um mini Pentecostes, não. Ele também nos apresenta a teologia da confusão. Por quê? Porque tem um camarada no versículo 13 que está brigando com o irmão. Aí no versículo 16, olha a parábola que Jesus conta e Lucas registra. Versículo 16, quem me ouve diz amém. A herança de um homem rico tinha produzido com abundância. Não foi ele que produziu, era o campo que era bom. Isso, continua. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre ele entre si. Diga, ele falava consigo mesmo. Ele não fala com ninguém, porque ele não tem ninguém para conversar. Ele não tem ninguém para dialogar. Ele não tem ninguém para contar uma história. Ele não tem alguém para subir no pódio. Olha o tanto de fruto, meu bem. Olha o tanto de fruto, mano. Olha a minha terra prosperando. Ô, glória, vamos comemorar comigo. Posta comigo, se alegra comigo. Ele não tem ninguém porque ele é orgulhoso. Vai, meu texto, não tira, é mais importante do que eu. Coloca, haja, ageu. E arrazoava entre si, dizendo, que farei? Olha os pronomes, que farei? Não tenho eu onde recolher meus frutos, não é nosso, é meu, não é nós, sou eu. E disse, farei, não é faremos, farei isto, derribarei meus celeiros. Tudo sozinho, não tem ninguém para ajudar. Por quê? Porque os inimigos da graça se esquecem que ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Ele pensa que vence sozinho. Ela pensa que ela vence sozinha. FFF, feminista feia, fedorenta. Porque pensa que não depende do macho. Pensa que não depende do homem. Farei isso. Derribarei os meus celeiros. Eu derribarei. Edificarei outros maiores. Eu edificarei. É o bichão mesmo, né? E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, pelo amor de Deus. Não tem com quem compartilhar, não tem ninguém para ajudar a derrubar um celeiro e levantar outro. Por quê? Porque é contendeiro, é materialista, é encrenqueiro, é encrenqueira. Tem gente que abre a boca, irmão, e posta lá no Instagram aquelas fotos mentirosas cheias de filtro. Cheguei no topo, ainda põe a voz grossa. Cheguei no topo sem ninguém me ajudar. Você chegou no topo sem ninguém te ajudar. Deve ser porque você derrubou muita gente no meio do caminho.
não enxergam a graça no outro. Inimigos da graça pensam que vão crescer sozinho e não vão. E Lucas apresenta essa teologia da contenda, essa teologia da confusão, e eu vou mostrar o ponto máximo disso. Lucas 5, Jesus cura um paralítico e os fariseus brigam com Jesus. Lucas 6, os discípulos colhem espigas para comer no sábado, e aí quem briga com os discípulos? Os adventistas, mentira, os fariseus. Lucas 7, a mulher pecadora adora. Quem briga com Jesus? Os fariseus. Lucas 8, Jesus liberta o gadareno. Aí os demônios falam assim: ó, nos manda para os porcos. Jesus disse: vai para os porcos. Aí os bichinhos se jogaram assim, ó, no abismo. Aí o povo olhou para Jesus, olhou para os bichinhos, olhou para Jesus, olhou para os bichinhos. O camarada está liberto aqui, o camarada que se feria com pedra, o camarada que gritava, o camarada que vivia no cemitério está liberto, vestido, bonitinho, adorador. E a multidão está: meu bicho, Jesus. Irmão, pai de pet é a sua graça. Olharam para Jesus e disseram: vaza daqui, porque você destruiu os bichinhos. Mas tem um homem liberto. Não quero saber, você matou os bichinhos. O que é isso, gente? É a teologia da contenda. Lucas 9, os discípulos estão brigando para ver quem é maior. Lucas 10, Marta briga com Maria. Maria só fica ouvindo pregação no YouTube. Maria fica ouvindo os hinos da Umadep. E eu estou aqui fazendo tudo. Maria preguiçosa, vem me ajudar. Brigando, meu Deus. Falei pai de pet, tem gente com cara feia. Lucas 11, a Bíblia diz que os fariseus criaram contenda com Jesus, porque Jesus não se banhou para comer. Quem é que vai chegar com fome e vai primeiro tomar banho para comer, meu Deus? Tem gente que é encrenqueira demais. Em todos os textos de contenda, Jesus nunca fica do lado de quem levantou a contenda. Aí talvez tu diga: pastor, mas eu já te vi brigar na internet. Mas não foi eu que comecei, foi ele. Jesus nunca ficou do lado de quem iniciou a contenda. Lucas 12, tem dois irmãos brigando por causa de herança. Lucas 15, o irmão mais velho: papai, estou com raiva. Por que, meu filho? Porque o senhor recebeu o maninho de volta. Eu estou com raiva, papai. Dois irmãos brigando. Lucas apresenta a teologia da contenda. Sabe quando acaba a contenda entre irmãos no Evangelho de Lucas? No inferno. Então tá bom, eu vou ler Lucas 16, 27. E o rico, estando no inferno, disse: ó pai Abraão, me mande à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Vai esperar chegar no inferno? Essa mágoa vai te levar para o inferno. É pecado. Se não vos perdoardes uns aos outros, o vosso Pai não vos perdoará. Eu não preciso mexer com você porque eu prego a palavra, mas por favor, pergunta assim para alguém: vai esperar chegar no inferno? Ou vai se encher do Espírito? Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Lucas David, que apresenta a teologia da contenda, a teologia da confusão, apresenta em Atos. Foi Lucas que escreveu Atos. E ele diz que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu e começaram a falar em outras línguas, nas línguas das pessoas que estavam lá. Ou seja, quando o Espírito desceu, a barreira foi quebrada e as nações escutaram os discípulos comunicando. Por quê? Porque é a unção do Espírito que destrói as contendas entre nós.
E quando começaram a criticar os crentes falando em outras línguas, Pedro levantou e novamente Pedro fala sobre quebra de barreiras. Eu estou encerrando. Pedro levantou e disse assim no capítulo 2, versículos 18 e 19: o que está acontecendo aqui é a profecia de Joel, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha as unidades: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, escravos e livres, todos cheios do Espírito, numa só comunidade, sem ninguém se sentir superior ao outro. Ai, irmão, judeus e samaritanos não se comunicavam. Quando você chega em Atos 8, a Bíblia diz que os samaritanos receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos judeus. Porque quando o Espírito chega, a gente prefere as pessoas do que a grana, a gente prefere as pessoas do que as coisas. Se o Espírito não operar em nós, somos orgulhosos, somos soberbos, somos contendeiros, somos os inimigos da graça. Tu lembra de Atos 9, Paulo, que é o mesmo Saulo, ele assassinava, ele prendia os discípulos, e em Atos 9 Jesus derruba Saulo, quando ele está 3 dias em jejum, oração. Quem vai a ele? Um discípulo que ele ia prender, e esse discípulo, quando Jesus manda ir, o discípulo fala assim: ele não presta não, ele é mau. E enquanto Ananias está falando, Jesus está calado, mas quando Ananias cala a boca, Jesus diz: levanta e vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Se preparem para dar um glória lindo. Aí vai o Ananias, que ia ser preso por Saulo, bate na porta de um homem chamado Judas e diz: Deus mandou eu vir aqui orar por ele. Ele quem? O cabra que ia me prender e talvez me matar. Lá vai Ananias, entra no quarto que está Saulo. A primeira palavra de Ananias para Saulo: irmão Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho me mandou aqui para orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Não adianta você estar aqui na igreja: Senhor, eu quero ver tua face. Aí Deus olha do céu para você e diz assim: olha para o lado. Aí você diz: Senhor, que não adianta. O que é o culto, pastor? O culto é eu servindo a Deus com os meus irmãos, servindo a Deus enquanto eu sirvo meus irmãos. Eu vou provar na Bíblia, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Suas vestes enchiam o templo tremia e a casa se encheu de fumaça. Vi serafins que voavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Olha a adoração agora. E clamavam uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ei, irmão! Então olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão, olha para o irmão, diga: sua luta vai ser a minha, sua prova vai ser a minha, sua vitória também vai ser a minha vitória. Deus está derrubando barreiras, Deus está construindo pontes. Seja o ministro da graça na sua igreja. Se você fala para um e para outro, para um e para outro, você não é profeta, você é fofoqueira. Procura a liderança da igreja e tenta resolver esse problema, pelo amor de Deus. Seja ministro da graça. Se a pessoa não veio até você, vai você até ela. Quebra essa barreira em nome de Jesus, porque não tem 2 céus. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Pelo amor de Deus, abra mão de coisas, se for necessário, para preservar a paz na sua família. Perde, sofra o dano, mas não envergonhe o nome de Jesus. Sofra eu, mas não sofra a igreja. Só se você tiver coragem pelo Espírito, diga: sofra eu, mas não sofra a igreja. Oh, quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. Fica em pé. Pastor, como é que eu faço para vencer a contenda no meu coração? Olha a graça, olha o poder da graça. Pastor, como é que eu faço para vencer a contenda no meu coração? Olha o poder da graça, versículo 21. Seja rico para com Deus. Sabe o que isso significa? Se encha das coisas de Deus. Pastor, como é que eu faço para, pela graça, vencer a contenda, deixar de ser briguento, contendeiro? Pastor, como é que eu faço para perdoar os que contenderam comigo? Versículo 31, busque o reino de Deus. Se você se encher do reino de Deus, você vai entender que o evangelho começou com Deus sendo ofendido. Eu preciso perguntar isso, por favor, porque é a conclusão da mensagem. De nada adianta você me ouviu tanto e não pegou essa parte aqui. Quem me ouve diz amém. O evangelho o evangelho é Deus sendo ofendido, indo atrás dos ofensores. Ninguém aqui buscou Deus. Ele veio nos buscar em Cristo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho é o ofendido buscando o ofendido. Evangelho é o pai ofendido pelos filhos, enviando o Filho unigênito para transformar os inimigos em filhos. Seja rico do evangelho. Seja rico da graça. Se você tem liberdade, se você me acompanha, se você já me viu fazer isso, foi poucas vezes que eu me lembro. Pouquíssimas vezes. Mas é o teor da mensagem. Se você tem liberdade, põe a mão no ombro de quem está do seu lado. Senhor, o diabo quer matar esse ministério no ventre. O diabo quer destruir a semente desse sonho com a soberba, com a contenda. Dá paz no coração dele. Traz a paz ao coração dela. Leva-nos a perdoar nessa tarde. Leva-nos a enxergar com o olhar da graça. Receba a graça. Eu não sei pelo que você passou, mas eu sei que você está superando o que passou pela graça. A graça de Jesus te capacita a vencer a contenda, a valorizar o reino, a lançar para fora toda mágoa. Você vai sarar pessoas, você vai edificar ministérios, você vai ajudar outros a prosperarem. Então receba a graça que capacitou José. Receba a graça que capacitou Davi. José perdoou os irmãos pela graça, pela fé. Davi perdoou Saul pela graça, pela fé. A graça é Cristo manifestado e Ele te diz: meu Espírito está em ti.